de mel, que não terminaram de roubar, é o hino da vingança, né? Dizem que é o hino da vingança. Quem teve que passar na prova e não te ajudou, quando você na bênção vai se arrepender. É o hino da vingança. Meus amados, vamos examinar a Escritura, a palavra de Deus, que ela que edifica a nossa vida, edifica a nossa alma, transforma o nosso coração. Nós iniciamos uma palavra já há 3 cultos, e vamos concluir essa palavra hoje, em nome de Cristo Jesus, sobre a Arca da Aliança. Tenho certeza que os irmãos que participaram dos 3, que participam dos 2, ou acompanhou depois na internet, aprendeu bastante sobre esse objeto sagrado do Antigo Testamento e do povo israelita, chamado de Arca do Conselho do Senhor, Arca da Aliança, que os filhos de Israel fizeram no deserto, na caminhada, na trajetória do Egito a Canaã. Nós fizemos um apanhado geral. Claro que com a cultos não dá para a gente falar tudo, mas tivemos uma visão panorâmica do que foi a Arca do Conselho, como ela chegou no meio dos filhos de Israel sendo fabricada, material que foi fabricado, e quem podia tocar nessa arca. Falamos como os filisteus tomaram a arca, levando para as suas terras, e como ela foi enviada de volta para a terra de Israel, chegando numa cidade chamada Jetsem, depois de Kiriat-Jearim, onde ficou 20 anos esquecida pelos filhos de Israel, durante todo o reinado de Saul e parte do reinado de Davi. Pequena parte do reinado de Davi, a arca ficou esquecida lá em Kiriat-Jearim 20 anos. E a arca era a presença de Deus, mas estava esquecida lá. E quando Davi transferiu o seu reinado de Hebrom para Jerusalém, ele tentou trazer a arca do Senhor. E ele preparou o povo para buscar a arca, e nós vimos que a primeira vez que ele foi buscar essa arca, ele não observou atentamente os detalhes como deveria proceder, e isso foi muito caro para Davi. Custou a vida de um homem chamado Uzá. E Davi disse: agora como é que eu vou trazer a arca de Deus para Jerusalém? Ele ficou sem saber. Depois daquele acontecimento com Uzá, que foi partido ao meio, a Escritura nos diz, irmãos, que a arca ficou na casa do tal de Obed-Edom durante 3 meses. Davi, durante 3 meses, foi investigar como é que ele deveria proceder para trazer a arca. E ele descobriu que para trazer a arca não era de qualquer jeito, não era de qualquer maneira. Precisava de todo um processo. E ele preparou o lugar, diz a Escritura, preparou os levitas, ele descobriu, analisando os anais da história israelita, o livro da lei, quem é que tinha sido treinado para lidar com aquele objeto sagrado, e ele colocou aqueles homens que eram os levitas para lidar com a arca do Senhor. E agora ele não trouxe a arca em uma carroça boi, carro de boi, não trouxe mais. Colocou nos ombros dos levitas, dos sacerdotes, como deveria ser, como ele deveria ter feito antes. E ele santificou o povo.
quer comer essa questão, não estava tão certo, percebeu? E não achou estranho o animal falar. Não achou estranho. Rapaz, eu sempre te obedeci, mas agora você não quer ir. Sentado aqui, tem um anjo ali na frente, seu corpo corta o meu pescoço. Coisa vergonha. O profeta quando está cego, fala cego. O profeta quando está cego, é complicado. E Balaão estava um profeta cego. Naquele momento, cego pediu dinheiro, como tem tantos que estão cegos pelo dinheiro. Louvado seja Deus. E aí, meu amado, o que ocorre? Davi, ele traz a arca depois de 3 meses, introduz a arca em Jerusalém, no tabernáculo. Nessa época não tinha templo. Davi não foi o construtor do templo, apesar de que ele planejou, fez a planta, tudo, deixou tudo pronto, até o material para Salomão fazer, mas ele não fez. Deus disse: olha, Davi, infelizmente meu filho, fui irmão de sangue, derramou um sangue. E esse sangue que Davi derramou não é o sentimento de Deus, não. É o homem é assim. E aí você não vai poder fazer o tempo, não. Meu filho fala. Foi assim que aconteceu. Pois bem, a arca chega em Jerusalém, os sacerdotes deixam a arca naquele lugar, a adoração continua e a arca estava ali. O que nos interessa, irmãos, e é o que eu quero abordar nesta noite, para concluir essa palavra, o que significa a arca para nós hoje. Pode clicar, meu filho, deixa esse slide aberto para a gente ver, parece que é por 9. Pode avançar mais um lado. Isso. Avança mais um. O que significa essa arca para a gente hoje? Por quê? Tem algumas igrejas, pregadores, pastores, falam muito da arca, eles pregam sobre a arca, ensinam sobre a arca, como também nós estamos fazendo aqui. Mas não diz o que significa essa arca hoje para a gente. Será que nós temos necessidade de ter esse objeto sagrado, fazer uma réplica, uma cópia, no mesmo tamanho, nos mesmos moldes que a arca de Israel, e introduzir em cada templo aqui no Brasil? Será que essa arca que se for feita agora novamente com uma madeira especial, deixar ela por ouro, será que ela teria alguma utilidade nisso que nós vamos estar mencionando? Então nós estamos vendo que a arca trouxeram a arca, continuaram a adoração. A leitura que nós temos no capítulo 16 aqui em 1 Crônicas diz que isso era para ser ensinado de geração em geração. Aqui está escrito 1000 gerações. Não, 1000 gerações dava 70.000 anos. Não tem como, olha que coisa. E Davi viveu por volta do ano 1000 a.C. Isso tem 3.000, não. Olha tanto de coisa que já tem na frente. Se for falar de gerações, não podia se esquecer a arca Salomão
como era muito mulherengo, só para a gente ter ideia, ele teve 300 rainhas e 700 concubinas. Vamos dizer, não é brincadeira, né? Então há indícios que ele tem entregado para a rainha Sabá um presente, mas não se sabe. Isso é alguns pesquisadores que dizem isso, mas nunca se sabe a real localização onde realmente está essa arca. Então, o que significa essa arca para nós hoje? Na antiga aliança, representava a presença de Deus. Onde a arca estava, no Deus estava Deus. E hoje, vamos entender, hoje a arca da aliança não representa nada para nós, pois era da antiga aliança. Para nós hoje, cristãos que serviram a Cristo aqui no Brasil, a arca não representa nada. Nada. Nós não precisamos de arca. Não temos que fazer uma arca. Não. Aqui somos obreiros, pastores e igrejas que estão fazendo bem. Que façam. Eles se quiserem fazer, façam. Eu tenho isso como uma profanação sagrada. Deus não autorizou Moisés. Quando essa arca acabar, passa outra. Diga aos filhos de Israel que quando a arca, se a arca se acabar, porque tudo que se faz na terra, tudo que tem começo, tem um fim. Eterno é Deus que não tem começo, tem fim. Mas tudo que tem um começo, tem um fim. A arca tem um começo, certamente tem um fim. Deus não disse para Moisés, diga aos filhos de Israel que quando a arca se acabar, quando ela for destruída, faça outra, porque isso não está escrito. Isso não está escrito. Se tivesse escrito, era um indício para se fazer arcas. Mas não está escrito isso. A arca foi uma só. Lá na antiga aliança. Para nós hoje, meu amado, ela não significa nada. Ela não representa nada. Nós não temos que fazer uma arca como a mulher. Você pode ir para alguém vendendo arca, aquela arca bonita, se for uma mulher, está cometendo pecado. Arca não temos nem que estar com a Bíblia aberta no Salmo 90 aqui em casa para proteger do espírito mal. Não protege, não. Pode deixar aberta no Salmo 91. A tua Bíblia vai ficar amarela, a página do Salmo 91. E se o inimigo tiver que entrar, ele vai entrar, vai sair, não vai ter problema nenhum. Muito menos uma mulher com uma arca para você, criatura, que quer colocar a estrada daqui uma arca para você. Se for mulher, está errado. Crente não tem que ter amuleto. Quem acredita em Deus não tem que ter amuleto. Ou tem que ter amuleto? Diga para mim se tem que ter amuleto. Quem acredita em Deus não dá para amuleto? Pelo amuleto não, tem que ter não. Não tem que ter amuleto não. Nem a Bíblia, irmão. Que história é essa? A Bíblia é a palavra de Deus falando com a gente. As escrituras é a palavra de Deus falando com a gente. Mas não é um amuleto. Ela só tem valor. As escrituras só têm valor quando eu coloco ela em prática na minha vida. Quando eu acredito nela, quando eu dou valor a ela, quando eu respeito ela. As escrituras, se eu não respeitar as escrituras, se eu não der valor, ela não vai significar nada para mim. Não vai ter valor para mim, não vai ter valor. Então a arca da aliança, para nós hoje, crentes aqui no Brasil, não significa nada. Ah, mas tem igreja que está colocando, colocar em eles colocam. Eu vi um padre obreiro lá carregando a arca no ombro, lá estava até a presidente que passa do jeito que eles acharam que era fazer. Nós vivemos num país laico, nós vivemos num país onde há liberdade de expressão e de pensamento. Então, quem quiser fazer, que faça. Mas nós vamos ensinar o que é correto. E eu não vou querer que essa igreja agite braço na cabeça. Quem quiser agitar braço na cabeça, então o que representa? Para nós não estamos vivendo mais a antiga aliança. E não é por causa da antiga aliança. É porque a arca era para os filhos de Israel. A arca não foi feita para ele. Vejamos. E representa a arca para nós hoje. Não há menção de nenhuma arca na história da igreja. A história da igreja começa com Cristo. Cristo é o fundamento e o fundador da igreja.
Eu estou falando arca no sentido literal da palavra. Paulo não faz menção de arca. Pedro, que foi um dos cabeças da igreja, estou dizendo a cabeça da igreja é Cristo. Eu estou falando no sentido de um dos primeiros, dos apóstolos. Não faz menção de arca. João, que andava com Cristo, que deitava no peito de Jesus, também não faz menção de arca. Não há menção de arca na história da igreja. Eu não entendo como é que as pessoas estão fazendo isso, introduzindo uma coisa sagrada, que era lá na antiga aliança de Israel, que não tem nada a ver com a gente hoje, mas eles introduzem, nós vamos entender que é a arca da aliança para nós hoje. Agora sai comigo. Aleluia. Não há evidência, não há comentário de história de arca na história da igreja. Hoje, a arca não tem utilidade na igreja. A igreja não necessita da arca. A igreja necessita da presença de Deus dentro de cada um. Jesus disse: nós viremos e faremos nele morada. Ó, meu amado, nós não precisamos da arca. Nós não temos necessidade da arca. A igreja não precisa da arca. A arca é um símbolo, às vezes até de punição. Quem vacilava em mexer naquela arca era punido com a morte. Nós não temos, Jesus veio dar vida. E aí, eu estou citando aqui o Evangelho de João, quando Jesus falava com os seus discípulos. Alguns diziam: Senhor, só tem uma coisa, mostra o Pai para a gente, e isso é o suficiente. Jesus disse para ele: olha, mas eu estou dando tempo com vocês e vocês não conhecem ainda. Quem vê a mim meu Pai, como é que tu, Felipe, diz: mostra-nos o Pai? Aquele que me ama, ele guardará meus mandamentos e será amado do meu Pai. E meu Pai me amará. Aí Jesus fala o que nós falamos aqui. E nós nos manifestaremos a Ele. E iremos e faremos nele morada. Sabe o que é a arca da aliança hoje, meu amado? É a presença de Deus na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. A arca da aliança é a presença do Espírito Santo na tua mente, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Se a arca é da aliança, essa aliança tem que ser constante com Deus. É a presença constante dioturnamente. Como diz aquele: não deixe nem um minuto, nem um segundo, nem um instante. É a presença ativa de Deus na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Isso é a arca da aliança hoje para a nossa vida. Glória a Deus. Quem quer ter a presença de Deus, irmãos, tem a presença da arca. Se a arca simbolizava a presença de Deus, quem tem Jesus na vida, a presença do Espírito Santo, tem a arca, porque a arca é a presença de Deus na vida. Mais frente. Avança aí. A igreja não necessita da arca. A igreja tem a presença do Espírito Santo. Assim a igreja necessita crescer em uma dimensão espiritual. Como diz as Escrituras: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A igreja não necessita da arca. A igreja precisa crescer espiritualmente na graça e no conhecimento. A igreja precisa hoje, meu amado, sair desse marasmo que nós estamos. Um dia nós estamos lá em cima, outro dia nós estamos lá no vale. A igreja precisa manter uma estabilidade. É isso que a igreja precisa. A igreja precisa
caminho da bênção e da maldição, o caminho da vida e da morte. Mas vou dar um conselho: escolha o caminho da vida. Bom, Deus está dizendo, ó, você vai ter que escolher o caminho da vida. Vou dar um conselho: escolha o caminho da vida. Quem tem que escolher é nós. Aleluia. E nós, seres humanos, nós queremos mandar os outros, nós queremos orientar, nós queremos dizer o que é certo, o que é errado, achando isso, achando aquilo. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus não está apontando, não, cuidado aí, viu? Ó, viu? Estou olhando você, cuidado, tomar cuidado aqui, viu? Deus não faz isso. Nós é que fazemos. Nós é que olhamos. Deus não. Deus não está preocupado com isso, meu filho. Ele está preocupado que você está servindo a Ele e adorando a Ele, Espírito e em verdade. É isso que nós devemos fazer. É assim que nós devemos proceder, irmão. É desse jeito que Deus quer. Então a igreja, ela não necessita da arca. Ela necessita, meu irmão, é da presença de Deus. Sabe o que eu preciso? Eu preciso de Deus, como você. Eu preciso, é da presença de Deus na minha vida. Se a igreja entender isso, meu amado, ela vai continuar caminhando e vitoriosa. Ela vai ser vitoriosa e vai ser arrebatada do céu. Glória a Deus. Aleluia. A igreja não necessita da arca. A igreja necessita é servir ao Eterno com alegria, com vontade, com prazer, com sinceridade de coração e de mente. A igreja não necessita da arca. A igreja necessita é da presença do Eterno. Quem citava essas palavras, quem cita essas palavras do Eterno, não são nós. Quem cita essas palavras é o povo de Israel. O povo de Israel é que cita essas palavras do Eterno. A igreja necessita da presença do Eterno Deus, do Deus eterno, todo-poderoso. A presença de Deus, irmão, é refrigério para a nossa vida, é vitória para a nossa alma, é alegria. Aí eu vou recordar as palavras de Moisés, o saudoso Moisés, quando Israel pecou caminhando pelo deserto. Diz que a Yahvé chegou diante dele e disse: olha, Moisés, o seguinte é esse, não dá mais para comer esse povo, não vou, não tem como eu ir, o povo é pecadoroso, o povo é pecador, não vou. Não sei se Deus está fazendo teste com Moisés, não sei. Moisés chega diante de Deus e diz: olha, Senhor, vou dizer uma coisa para o Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Deus disse: olha, eu não vou enviar um anjo junto com vocês, vou enviar um anjo, mas se guarda diante dele, porque esse anjo ele não perdoa. Moisés disse: não, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair, nós não vamos sair daqui. Nós vamos ficar acampados aqui até o Senhor decidir conosco. Moisés sabia que a presença de Deus é descanso, a presença de Deus é proteção, a presença de Deus é vitória na certeza, a presença de Deus é conduto entre os irmãos, a presença de Deus, meu velho, é compreensão, a presença de Deus, e a presença de Deus compreende o outro do céu, ele compreende a outra pessoa, ele entende, ele ama sem pedir amor e boca, ele ama voluntariamente. A presença de Deus é garantia de vitória, não é da arca que nós precisamos. Quem quer a arca, continue com a arca, mas quem quer Deus, busque a Deus. Como diz o profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto Ele está perto. Nós precisamos da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A igreja, pode clicar mais uma vez. A igreja não necessita da arca. A igreja necessita de Deus, do Deus eterno, moldando suas vidas, ou nossas vidas, de acordo com
até